Boa tarde, hoje é domingo, 27 de abril de 2025. Neste vídeo eu vou mostrar a primeira versão do agente de IA FFmpeg. Ele é super simples, tá? Eu fiz o mínimo possível para ele funcionar. Porque é muito difícil usar a documentação do Dagger, ela não é muito clara, não é uma coisa que está começando agora, está sempre mudando, né? Então eu acho que tem coisa que está errada ali. Está escrito de um jeito, a gente vai olhar de outro. Então, assim, comecem baixando a imagem do FFmpeg do Jay Rothenberg. Vocês têm que ter o Docker instalado, e aí vocês podem baixar. Eu achei que ia ser uma imagem gigante, porque instala todos os codecs. São só 238 megabytes. Provavelmente porque é bem compactado no Docker, né? As camadas, ele reusa o que precisa usar. Aí se quiser testar ela, você roda esse container que depois de terminar vai ser removido. Você dá esse comando -buildconf. Eu dei esse comando para comparar com o FFmpeg que eu tenho instalado no meu Linux já. E aí para listar, digita docker images e vai aparecer lá o container e o tamanho dele. Esse arquivo aqui você coloca no seu bashrc, né? Coloca export aqui no seu bashrc. Porque o Dagger usa telemetria por padrão, assim, que ele manda os comandos de forma anonimizada. Como que fala anonimizada? De forma anônima. Meu Deus, como que é? Anonimizado? Nem sei como que é mais. Eu fiquei curioso. Anonimizado. Anônimos? Anonimizados. Caramba, palavra difícil. Porque a gente vê em inglês e não sabe mais falar em português, né? Anonimizados. Ele manda de forma anonimizada, né? Os comandos para eles melhorarem a ferramenta, né? Eu não gosto dessas coisas, então eu coloquei coloca lá, export do not track. Aí você vai instalar o Dagger. Confia que o script é correto, né? Eu baixei esse executável aqui, eu li o comando, não tem nada de errado aqui não. Ele só vai ver a versão que tem que baixar. A última versão é essa aqui, ó, 0.18.4, vê que não é muito estável. Então você baixa o Dagger com esse comando, curl. Aí você coloquei para instalar nesse diretório aqui, /sr localbin, tem que ver se está no seu path, né? E com sudo, né? Um dia alguém fazer um script com rmmcrf, a gente vai aprender a criar um método de instalação melhor no Linux. Aí ele imprime essa mensagem aqui, que o Dagger tem shell completion, né? E aí, para você garantir que você tem instalado o bash completion na sua máquina. Eu dei apt install bash completion, disse que já estava instalado. Você tem que instalar esse programa. Aí eu criei esse diretório aqui, você substitui pelo seu usuário. E aí você salva o bash completion do Dagger. Então o Dagger vai estar instalado. Aí, lendo a documentação sobre environments, ele fala lá assim que assim, os módulos Dagger são coleções de funções do Dagger. E se você pegar quando você der um módulo Dagger para o tipo LLM, todas essas funções vão ser transformadas em ferramentas. Que é como se fosse um MCP, então, para o Dagger. Você pode ter uma função ali, criar diretório, criar um container, tudo que você der para ele. Por isso que é muito poderoso, né? Você pode reutilizar código facilmente. Aí está dizendo assim que antes eles criavam na mão esse workspace e davam para LLM, quando eu li o mês passado a documentação. Agora eu vi que tem uma coisa nova chamada environment. Pelo menos não tinha antes, né? Aí ele fala assim, então assim, você pega um environment, um ambiente, e com ele você configura as entradas e as saídas dessas ferramentas. E você passa para LLM. Então você pode passar para ela um diretório, um container, e ela vai trabalhar ali. Então ela vai pegar, e ela pode usar esses escalares, né, que quer dizer arquivos, strings, essas coisas assim, e essas funções para finalizar a tarefa dela. Aí a documentação do módulo que você provê para as LLMs também vai ajudar ela vai dar um contexto para ela, né? E a LLM tem que se virar que ferramenta ela vai usar, né? Aí tá falando assim, então você não precisa se preocupar em escrever
tanto os objetos, porque isso é automático. Aí então vamos lá. Aqui no VS Code, eu tinha criado um projeto aqui. Deixa eu até sair daqui. Eu criei um projeto com. Saiu da pasta? Pera aí. Criei um projeto que. Essa pasta é. Acho que eu tava no terminal. Só um momento. Foi aqui. Aqui. Eu criei um projeto. Dagger init. -SDK Python. E o nome ffmpeg agent. Dentro da pasta já tava, né? Eu tinha deletado os arquivos que estavam antes. Aí ele vai criar esse arquivo aqui. Dagger JSON, license. É a pasta. E então, criei o projeto. Você pode ver que aqui ele está criando um módulo Dagger. Ele fez por padrão, assim, ó. Ele fez duas funções. O container echo, que pega e só retorna o que você escreveu para ele. Então veja assim que o Dagger você pode fazer os módulos, que você pega SDK, você vai poder chamar essas funções aqui do Dag, e elas têm autocompletion. Eu não sei como configurar ainda, né? Esse código foi gerado automático. Então você vai pegar um container, o container alpine, e você vai executar o comando echo da string que veio com o argumento. Então é como se fosse um ping-pong. Fala oi, ele responde oi. E o grep no diretório. Então você vai passar um diretório como parâmetro, o padrão, vai pegar um container do alpine, vai pegar e vai montar o diretório que você passou dentro do container, e vai dizer que ele vai trabalhar naquele diretório, executar esse comando e dar a saída. Então é para isso que serve o Dagger, criar pipelines. Você pega comandos e você usa containers para isolar. Aí o Dagger tem um comando aqui de LLM, só que eu não quero fazer um módulo aqui, eu quero fazer um agente. Então, o que a gente fez aqui? Você só digita. Primeiro te mostrar o arquivo de env. Você coloca assim, Dagger no neg 1 no arquivo .env, né? Onde está a minha senha, assim. Então, Dagger no neg para ele não pedir para você fazer login na nuvem. Você pode ver na documentação e eu posso explicar quando o agente estiver pronto. Aí você tem que configurar um modelo de IA. Você tem que passar 3 variáveis. O modelo, eu estou usando o DeepSeek, que é o mais barato que tem. Aí para ele eu tenho que passar a URL do DeepSeek e tem que passar a senha. Se você for usar da OpenAI, você não precisa usar o base URL. Aqui no modelo você coloca o modelo tipo ChatGPT 4o, O3, O4 Mini, você escolhe, vê o preço, e a API Key, num arquivo chamado .env, que ele aceita, não aceita diretório pai. Que é isso para o nosso modelo de LLM. Então, ele aceita da Anthropic e outros, mas ele não aceita muitos, assim, é que o DeepSeek é compatível com o da OpenAI. Aí aqui no terminal, você digita Dagger. Aí ele vai conectar ao Dagger Shell. Você está aqui no Dagger Shell, fica, e tá FFmpeg agente, porque eu tô nesse projeto. É até por isso que eu não queria ficar aqui, porque... Por isso que eu estava na outra pasta, assim, porque aí ele quer carregar as funções desse projeto aqui, desse módulo. Então deixa eu sair daqui e ir na pasta Py, que não estava antes, e digitar Dagger. Que a gente entra num shell normal. Aí o que acontece? Nós vamos escolher um container para ele trabalhar. E aqui a gente faz base, coloca assim, container. Isso eu estou aprendendo ainda, tá? Então se eu errar aqui eu vou procurar na documentação. Mas aí você passa o nome do container. Não sei que nem precisou de aspas, né? FFmpeg. E aqui não pode ter espaço, tá? No base e o porcentagem. Então é tipo um shell, só que não é um bash, é um shell do Dagger. Veja então que eu estou trabalhando com primitivas do Dagger, então container, diretórios, imagens. Ele pegou o base.
Aí agora nós temos que criar um env. Então vou ter que pegar aqui, senão eu crio errado. Aqui. O env, que é o que você dá para é o env de environment, ambiente. Você tem que dar isso para LLM, para trabalhar com ele. Então assim, eu crio uma primitiva env, aí eu passo um pipe aqui, aí ela vai receber um container, que é o base, aí eu preciso passar a variável aqui com $base, que é esse daqui. Aí você passa na descrição, base container, e ele vai dar uma saída, que aqui é o command. E a saída a saída poderia ser um container, podia ser um diretório, um arquivo, uma string. Vou passar uma saída do tipo arquivo. E aí vai ser o comando. Então, por enquanto, eu não quero executar o comando, porque eu não tenho muito arquivo de vídeo aqui para mostrar para vocês, mas eu quero mostrar o comando que vai ter que ser executado, né? Aí criamos um env. Aí agora a gente chama o agente de IA, que no futuro eu vou fazer igual tá aqui, assim. Vou criar as funções aqui e empacotar ele para alguém poder chamar, e aí ele vai pegar no diretório aqueles arquivos de vídeo, eu mostro uns exemplos, acho uns arquivos aí, para testar. Mas aqui nós vamos fazer só mostrando como que executa. Então, porque é a mesma coisa, os comandos que estão aqui também são disponíveis aqui, entendeu? Porque é tudo uma API GraphQL. Porque o Dagger trabalha em cima do Docker. Porque é do mesmo criador, um dos co-criadores do Docker é o co-criador do Dagger. Então ele criou isso daqui para você fazer workflows, mais de CI e CD, e aí eles perceberam e falaram, opa, isso daqui dá para usar para a gente tiar. Mas veja, está super beta, o negócio é a versão 0.18.4, ó, saiu até uma hoje agora, 0.18.5, essa daqui acho que é de 22 de abril. Então você vai fazer assim, com uma LLM, ela precisa ter um ambiente. Aí você fala com o ambiente e associa essa variável. Aí você pode passar um prompt. Aí eu passo um prompt, ó, você é um especialista em FFmpeg. Retorne o comando FFmpeg de acordo com a tarefa designada. A tarefa. Extrair, aí a tarefa aqui eu poderia fazer uma variável assignment. E aí ele faz interpolação. E eu passaria essa variável assignment aqui, ó. De parâmetro para a função Dagger, que eu vou fazer na segunda versão. Aqui eu estou mostrando o código bem cru. Então a tarefa é extrair o áudio de um vídeo MKV para o formato OGG. E o arquivo chama vídeo.mkv. Não execute o comando, apenas salve no arquivo. Aí depois, isso daqui é um loop. Ele vai ficar executando isso daqui, vai ver as ferramentas que ele tem. Aí quando ele acabar, você você pega de novo o env. Aí você pegando o env, no env você pode acessar o output. Aí você passa o nome do output, porque você pode ter vários outputs. Aqui no caso vai ser um arquivo. Aí eu falo assim, converte para arquivo, que ele está num formato de bind. Aí pega o conteúdo. Então, executa aqui, olha que legal, ele faz tudo automático. E isso daqui ele manda para nuvem, se você quiser, mas eu falei para você colocar o não nagging lá e tal. Aí, isso daqui eu estou falando com o DeepSeek, que a gente configurou no ponto .env. Aí ele fala assim, ó, para extrair o áudio do MKV, eu tenho que executar esse comando aqui. Tem que ter a libv... Pô, sumiu ali. Ah, ele compactou aqui. Mas aí, enfim, ele tá executando. Aqui, agora voltou. Ele tá imprimindo aqui a telemetria, tudo que tem que fazer. Diz quantos tokens gastou, ó. Gastou 1000 tokens, que ele tá enviando informação escondida aqui das ferramentas e tal. Aí ele tá dizendo que tem que ser esse comando aqui, ó. ffmpeg-i, vídeo, -vn, -codec vorbis, áudio OGG. Aí ele vai pegar as ferramentas que ele tem, ó. Pegar um container, criar um novo arquivo. Aí ele vai criar o nome do arquivo, ele escolheu chamar command. Outra hora ele tinha chamado de outro nome, que chamava audio extractor. Aí aqui está o conteúdo, ó. Ele deu o conteúdo. Então é como se fosse um agente de IA especializado em MPEG, que você usa em engenharia de prompt. Então se eu mudar aqui o prompt, ó, se eu colocar agora MP3 e o nome do arquivo vai se chamar apresentação.mkv, executa de novo. Aí mesma coisa. Então o agente ele está em loop, né? Porque o que é um agente de IA? O próximo passo é decidido pela saída do agente. Então, assim, enquanto ele não termina a tarefa, ele está acessando aqui ferramentas. Ó, veja que ele tem ferramentas dele. Ó. Criar um novo arquivo, executar um novo comando. E ele está pensando, ele tá fazendo isso em vários passos. Não é igual o ChatGPT. Ele envia tokens, volta tokens.
Agora, nessa vez aqui, ele escolheu chamar o arquivo de ffmpeg commands.txt. E aí ele está indo, aí às vezes ele falha, ele se corrige quando falha, e aqui ele falhou e ficou por isso mesmo, tio. Not retry. Agora falhou mesmo. Mas é porque é assim mesmo, tio. Não sei se eu poderia reutilizar. Vamos pedir de novo aqui. Eu não sei se eu posso reutilizar o ambiente, né? Às vezes eu tenho que criar. Às vezes o ambiente foi usado e aí não é idempotente, né? Então vamos pegar e criar de novo aqui o ambiente. E aí vamos ver se agora vai. Agora falhou, mas vocês viram que a primeira vez funcionou. Vamos criar tudo de novo aqui, então vamos ver. Tipo, base. Que provavelmente não seja idempotente, tá? Às vezes você pode fazer só uma vez. E aí porque você fez um container, você alterou os dados do container, né? Isso agora vai. Estranho. Tirar aqui, deixar ele executa sozinho. E provavelmente ficou um cache aqui. E ele não está querendo executar porque ele já tinha feito antes. Então vou sair e entrar de novo, porque não tem nada que garante idempotência, né? Não vi nada na documentação que diz isso. Vou pegar, criar um env. Viu que ele estava executando, né? E aí agora de novo aqui. Vamos ver se agora vai. Porque se a gente for fazer um executável, né, a gente vai ter esse comando aqui, que vai virar um módulo Dagger, que ele vai ser reutilizado por outras funções do Dagger. Mas que nem a gente está aqui no Shell, né, que nem falei assim, você não tem garantia de idempotência. Idempotência é quando você executa um comando, se você executar novamente, ele executa normalmente sem efeitos colaterais, tá? E aí, o que a gente fala assim, a gente está fazendo coisas sérias, assim, tipo de criar, ó, ele tá pegando, criando um arquivo, criando um container. E aí você vê que o agente de IA, que é o DeepSeek, no fundo, é o cérebro, e a gente dá as ferramentas, é para a imaginação da IA. É lá no contexto dela, que ela acha que ela tem acesso àquelas ferramentas, mas aí ela volta com um comando, quem executa o comando de verdade vai ser o lado daqui, é igual ao MCP. Né? E já tem quase 20 minutos, você vê que fazer uma coisa simples já vai uns 20 minutos. Eu não gosto de ficar cortando muitos vídeos, que tem que mostrar o processo de raciocínio, né? Então, para voltar aqui, então, olha, criamos um container, demos ele para o environment e dizemos que o environment vai dar um arquivo. Então, quando a gente fala para a LLM que ela vai trabalhar com esse environment, ela sabe que ela pode usar esse container e sabe retornar um arquivo. E aí depois a gente faz o pipe, pega o environment de volta e pega o output. Isso daqui é só um teste, tá? Uma prova de conceito. O real teria que ser um código no estilo aqui, ó, Dagger, container, env. Igual tem a documentação deles lá, que é bem precária, né? Aí ele sabe os comandos, aí ele sabe que ele tem esse comando aqui, que é de criar um arquivo novo. E aí agora você vê que aquilo lá, a outra vez era OGG. Agora não, agora ele sabe que ele vai usar o codec lame, que é para o MP3, e vai guardar nesse arquivo. E aí ele dá a resposta final, que é o comando. Por que eu estou dando a resposta final? Porque eu não tenho esses arquivos. Se eu tivesse esses arquivos, eu passaria eles aqui como parâmetros do diretório, montaria o diretório no container e executaria. Aí eu sairia com a resposta. Quando eu saísse do Dagger Shell, eu teria acesso a. Eu teria acesso ao, ao resultado, que é o arquivo convertido, né? Deixa eu ver aqui. Estranho que eu não tô. Engraçado, né? Eu não tô no diretório que tem o env, tá dentro do diretório agentes lá, ffmpeg. E mesmo eu estando aqui, ele sabe que a senha do DeepSeek.
Se eu tiver no Dagger Shell, se você apertar o sinal de maior, ele entra aqui, ó, para você conversar com a LLM. Aí eu perguntei assim, quem é você? Ele falou, eu sou o OpenAI, ó. Vamos ver se ele responde igual. Eu falei assim, você é o DeepSeek? Ele falou, não, eu sou o OpenAI. Muito engraçado. Ó, deixa eu ver assim, ó. Quem te criou? Porque você pode conversar assim. Aqui. E, e aí lembrando que uma... cada vez responde uma coisa, porque ele tem os parâmetros dele, né? Então, a outra vez ele me disse que era OpenAI e agora ele tá me enrolando aqui. Aqui ele falou que é da OpenAI. Muito engraçado. Então, só para explicar assim: você tem o Dagger, você tem o Shell, você tem os módulos que você faz arquivos e você pode pegar módulos direto do GitHub. E os módulos são funções tipadas que tem SDKs para Python, para PHP, para Java, que você pega e você dá os mesmos comandos que dá no Shell, só que com a sintaxe aqui do módulo. E no fundo, tudo isso é uma GraphQL, que é lazy evaluated, ele não está calculando aqui enquanto não precisa. E quando ele calcula, ele faz caching agressivo, tá? Se ele vai executar o mesmo comando, ele já executou antes, ele não executa, por isso que falhou, porque não é fácil fazer idempotência nisso. E no fundo tá usando Docker. E aí, que nem falando assim, se você pegar o conceito de container, que é uma. Desculpa, se pegar o conceito de agente da Anthropic, que um agente de IA é quando você pega uma LLM e a saída da LLM decide o próximo passo e ela tem ferramentas que ela tem acesso, então você usa o Dagger, como eu mostrei aqui para vocês, para criar um agente. E aqui eu falei, como ele é capaz de pensar, ele faz um loop e ele te dá a resposta. A única milha final que faltou para nós seria executar esse comando, que seria passar dois argumentos, que é o diretório que ele tem para trabalhar e a tarefa e fazer a interpolação. Então, já fica a prova de conceito mostrando que o agente funciona. Por que eu não quis executar também? Porque o ideal é você fazer dry run, né? Você não destruir todos os seus arquivos. Se ele fizer um comando errado lá e inventar que ele quer dar um RM, você tem que fazer que ele faz uma cópia, faz um backup, tem que ter toda a segurança, né? Então é isso. Espero que tenham gostado.